Se esse ano a aparição de OVNIs, objetos voadores não identificados, foi altíssima, nós vamos ter em 2023 muito mais, mas muito mais. O vídeo de hoje é mais uma entrevista inédita e exclusiva. Hoje nós vamos conversar com o tarólogo e astrólogo famosíssimo Daniel Atala. E ele vai nos contar tudo sobre as previsões para 2023. Então, sem mais delongas, com vocês, Daniel Atala. Gente, olha só, hoje estou com Daniel Atala, um dos maiores místicos do Brasil da atualidade. Eu acho, viu, Daniel? Um dos maiores, um dos mais bombásticos, com previsões bombásticas. E nós vamos começar, então, com as previsões para 2023, agora no ramo da astrologia e também no ramo do tarô. Previsões essas que ele já me confidenciou que ele fez, há muito tempo atrás. Daniel, obrigada, viu, pela presença. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todo mundo que te segue, é muito legal, principalmente num tema que, olha, eu comecei a fazer previsões para 2023 em 1998. Olha aqui. E como que a gente está aqui no canal hoje com essas previsões que eu espero que parte delas não seja tão real. A gente fala que... eu acho que... Porque previsão é uma coisa que é assim. Como que funciona o estudo das previsões? Você vai analisar a astrologia, você vai analisar a numerologia, e aí e essas duas bases não tem como mudar. Qualquer astrólogo, qualquer numerólogo vai ter uma interpretação muito clara. Então, por exemplo, o número 7 que nós vamos ter o ano que vem, que é somar 2023, nós vamos ter o número 7. Então, esse número 7 ele não vai mudar. Né? Todo mundo, se você pegar um livro lá e falar, o que é o número 7? O número 7 é um número que fala, pode crescer muito a sua vida ou pode ser muito baixa a sua vida. Você pode ter problemas seríssimos ou situações muito positivas. Isso é para o mundo inteiro. Né? 880, então. 880. Então, o que acontece? Só que aí, quando você faz todos esses estudos, você pode somar esses estudos com outras técnicas que às vezes são mais oscilantes, como o tarô. O tarô, embaralho aqui, eu estou com o tarô, embaralho, e ao embaralhar, o que acontece? Eu vou ter uma visão daquilo que está acontecendo. É lógico que se você está numa frequência vibracional correta, o teu tarô nunca vai errar, entende? A interpretação, quem erra, eu digo, quem erra é o tarólogo. O tarô nunca erra, né? Porque ele não sabe interpretar. Só que quando fala de 2023, a coisa vai ser complicada. Por quê? Me conta tudo. O que acontece? 2023, eu acho que tem todo um histórico, né? Primeiro, eu acho que é legal eu começar te explicando uma situação assim, da onde veio essa previsão de 98. Quando eu estava em 1998, eu era muito aficionado por previsões. Eu já jogava tarô, eu comecei a jogar tarô aos 9 anos de idade, né? E tive todo um desenvolvimento espiritual naquele período. E aí eu estava ali olhando e tinha um livro de Nostradamus, que eram as profecias de Nostradamus, que era de uma editora que existia naquela época, chamada Círculo do Livro. E aí eu olhava e, nossa, e tinha aquelas situações, sabe, muito bombásticas, né? Aquela coisa assim, Nostradamus previa que nós íamos ter problemas seríssimos. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um estudo. E aí eu comecei através da numerologia divina, que é um sistema de numerologia extremamente exato. Para você ter uma base de numerologia divina, a gente consegue captar data de casamento, data de troca de casa, de trabalho, até chegando a data muito perto do nosso desencarne. Né? Aí tudo bem. Eu peguei a numerologia divina e comecei a fazer os cálculos. E comecei a analisar. E aí eu percebia que existia uma frequência muito forte em 2020 de transformação. Não sabia que era o vírus, não sabia que era uma coisa que iria afetar na parte... Mas tinha uma transformação. Só que 2023 seria o ano da grande mudança planetária.
Seria o ano que a gente teria algo muito, muito chocante. Ali eu fazia uma TV pequena naquela época e cheguei a comentar, mas eu não tinha aprofundado os estudos. Porque era uma coisa que eu falava, tá bom, ok. Até talvez falta de maturidade naquela época. Aquilo que eu estava enxergando, eu não conseguia ver. Quando deu 2004, eu estava na TV, já estava numa TV muito maior, aqui em São Paulo, e aí foi a hora que eu olhei e fiz os cálculos corretos. E o que eu vi me assustou muito, porque 1/3 da população mundial sofreria um impacto muito violento na sua parte física. Falei, bem, nossa, o que está acontecendo? 2023 vai estar ali, 2023 vai estar ali. Quando chegou em 2007, eu fiz essa previsão na televisão. Quando chegou em 2007, uma apresentadora virou e falou assim, Daniel, você acertou tudo em 2004, em 2005 e 2006. E agora? Mas você falou alguma coisa sobre 2023. E aí eu fui retomar essa apresentação. E eu falava, realmente, 2023 é um ano perigoso. Por quê? Porque é um ano que a Terra ela vai passar por uma revelação. E essa revelação, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, que tem muito a ver com a presença de OVNIs, tem muito a ver com a natureza, tem muito a ver com a saúde. Nós vamos ter que olhar esses 3 sentidos. Era uma coisa que estava muito em perigo. E ali eu falei um pouco sobre isso. Falei, olha, pode haver realmente uma mudança do conceito das pessoas e até uma mudança da cultura das pessoas, né, em 2023. Isso foi lá. Quando bateu 2012, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar e todo mundo me procurando, tal. E aí a maior emissora aqui do país me procurou, né, para falar sobre 2012. Né? Na época eu já estava na TV, já tinha programa fixo, já estava em vários sites e eu falei, não, o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar, 2012 está aí e passamos e vimos que não acabamos. Mas eu falei, em 2023 nós vamos ter um grave problema. Grave problema. Quando estourou 2020, foi o momento em que eu tive mais tensão, porque eu falei, será que eu errei? Porque, na verdade, as previsões, por mais que eram oscilantes, as previsões para 2023 tinham a ver com a data dele, mas tinham a ver também com aquilo que eu sentia sobre a data. Então, 2023 era uma data que batia no meu coração, me dava medo, e ao mesmo tempo tinha todo o histórico em cima de tudo isso relacionado a esse período que nós íamos passar. E aí foi em 2020 que eu vi, né, na previsão de 2019 para 2020, eu falei, vai ser um ano que nós vamos estar estagnados, vai ser um ano que nós vamos parar muito na nossa vida, e vai ser um ano que um grupo pequeno vai crescer muito e um grupo muito grande vai se quebrar. Foi o que ocorreu. Mas eu não tinha olhado que ia ser parte de saúde. Eu tinha visto esta mudança. E toda a estrutura posterior de 2020, eu fui passando. Né? Fui passando e fui falando e realmente bateu. Né? E era um ano 4. Aí o que acontece? O ano 4 ele se desenvolve assim. O ano 4, quando dá um problema muito sério, que é esse processo, quando a gente tem todo um retorno, a gente tem uma interferência aí Saturno-Urano, que estava muito pesado, ele vai fazer o quê? Ele vai se estender para os próximos anos. Então, o ano 5 é um ano de crise, o ano 6 é um ano de guerra, e o ano 7 é um ano de separação total. E, ao mesmo tempo, de possível desencarne, de pessoas, de possível conflitos muito grandes, e aí que a gente entra em 2023. 2023, já começamos com uma notícia aqui. 2023 vai ser um ano que nós vamos ver se esse ano a aparição de OVNIs, objetos voadores não identificados, nossa, foi altíssima, como há muitos anos a gente nunca viu e não tem relatos na história sobre isso, nós vamos ter em 2023 muito mais. Mas muito mais relatos. Não necessariamente eu vou falar, vai ser o extraterrestre que vai chegar. Pode ser todo um experimento que vai estar ocorrendo, porque muitas das luzes que a gente vê nos céus são causadas por sistemas ectoplasmáticos.
Então, o que é o ectoplasma? Eu tenho uma vibração, eu sinto essa vibração, eu transfiro isso para um processo mental, esse processo mental se acumula e nós jogamos isso para o céu. Então, o que acontece? 2022, a gente ficou com medo da guerra, a gente ficou com medo da saúde, a gente ficou mais distante entre pessoas, porque o fato das máscaras fizeram com que a gente se distanciasse. A violência ficou maior. Então, o que acontece? A gente começou a jogar isso para o céu. E aí, essas vibrações ectoplasmáticas estão vagando na Terra. Elas estão sobre a Terra. Isso chama a atenção, sim, de pessoas que são mais sensíveis, e aí elas ficam mais fechadas, e aí a nossa defesa energética fica fraca. Uhum. O que acontece? Nós estamos aí sofrendo um impacto de essas energias sutis, ectoplasmáticas, que estão sobre o nosso planeta, mexendo com a nossa emoção, mexendo com as pessoas, mexendo com os relacionamentos amorosos, isso causando brigas, afastamento entre famílias, afastamento entre amigos, uma seleção natural. E isso vai ficar muito forte em 2023. Então você está falando de uma polarização ainda maior do que a gente já tem. Muito maior, muito maior, muito maior em polarização. E aí, além dessa polarização da Terra, então, se a gente pegar e fizer essa frequência toda, a gente vai ver, ó, nós vamos ficar muito mais polarizados, nós vamos ficar muito mais separados. Nós vamos ter situações de maior violência. Então, o que ocorre? Atentados podem surgir em 2023. E atentados, às vezes, pontuais. Né? Então, a gente não vai ver, às vezes, um grupo causando um atentado, mas a gente vai ver uma pessoa entrando num local, como a gente viu isso em Paris, ou pegando um caminhão, como a gente viu em outros locais, e causando atentados. Por quê? É o que chama terrorismo interno, né? É o terrorismo interno. Uhum. A gente vai ter essa situação. Por quê? Porque as pessoas vão estar recebendo esses OVNIs, que são, na verdade, energias sutis. Alguns, nem todos, mas energias sutis que vão estar afetando isso, né? Uma das coisas que a gente tem a comprovação dessa energia sutil materializada é muito claro que a gente teve no começo desse ano, que foi entre essa virada 2020-21 para 2022, os estrondos no céu, né? Viu aqui no canal, você citando essa parte, né, a gente vê barulhos no céu, aquela coisa. E o que é isso? É o choque entre essas energias sutis. Então, quando uma energia sutil polarizada, uma energia sutil de violência foi plasmada para o nosso espaço, porque ela tem que sair para algum lugar. Ela não consegue ficar na Terra. Ela sobe e fica lá fazendo aquele efeito. Quando outra se encontra, ela faz BUM! E aí essa explosão. Só que essa explosão, ela joga para o chão isso. Então, o que acontece? Quando a gente observa muito o processo de efeitos naturais que estão afetando animais, então a gente viu desde insetos que voavam todos para um canto, pássaros que a gente viu morrendo do nada. Agora tem o caso das ovelhas na Mongólia. Das ovelhas na Mongólia, que estão rodando lá em cima. Entende o que é? Por quê? Porque essas energias ectoplasmáticas, elas estão afetando muito o planeta. E 2023 isso vem à tona. É um ano da Lua, não tem como. E a Lua mexe com a parte líquida, que planeta água, corpo água, né? Nós somos mais 50% água. Então, o que acontece? Carol, não tem como. Gente, o quê? Esse ano que vem vai ser... Vai ser treta. Vai ser treta. E você sabe, Daniel, que quando começou essa história da pandemia, muita gente, inclusive eu, não sei de onde vinha essa informação, vozes na minha cabeça, porque eu realmente não pesquisei isso. Eu falava, gente, vocês estão achando ruim agora, vocês esperam que vai acontecer em 2023. Eu não sabia nem o que eu estava falando, tá? Era uma coisa que vinha, assim, entre uma pauta e outra, eu jogava ali no vídeo, e depois, na hora de editar o vídeo, eu pensava em cortar. E aí me vinha uma coisa, não corta, deixa. Jogava ali, entendeu? Nem sabia o que eu estava falando. E com o desencadear da situação, né, que a gente está vendo, principalmente aqui perto de onde eu moro, na Rússia, na Ucrânia, realmente faz todo sentido. Então, porque na verdade a gente viu, por exemplo, assim, todo esse peso, o que acontece? 2020 era um período para a gente acordar.
né? Se a gente fizer toda a base astrológica de 2020, a gente vai ver que coincide com outros períodos de pandemia, né? E a gente tem que lembrar que um ano 4 é um ano que afeta a saúde. Fato. 4, saúde. Tanto é que em vários países o 4 é até meio que proibido. Você vai, por exemplo, na China, eles não gostam do 4. Você não vai encontrar casas de vibração 4 ali, até porque o próprio Feng Shui, ele bloqueia isso. Por quê? Porque é o número da morte, é o número da doença, o número 4. Então, o que acontece? Então, o 4 estava ali. Quando isso tudo ocorre, a gente percebe as pessoas... A gente nunca na nossa história, de quem está assistindo esse programa, de quem está vendo isso, né? O nosso globo não tinha visto isso, né? A gente não tem pessoas que viveram um mundo parando. Então todo mundo ficou em pânico, todo mundo ficou em medo total. Eu me lembro que em 2020, todo mundo falava, né, dentro da minha área, dentro da parte espiritual, não, para a sua vida, tal. Eu falava, gente, a espiritualidade continua existindo, você continua tendo Deus dentro de você, na tua forma, e indiferente daquilo que a pessoa acredita em religião ou não, eu sempre digo que o importa é que nós temos Deus aqui dentro. Então eu falava, Deus está aí dentro de você, então não para a sua vida, se proteja, não para a sua vida, se proteja. Por quê? Porque eu sabia que isso ia fazer o quê? Quando você tem muita tensão, isso é em qualquer lugar, Carol. Se eu estiver, por exemplo, na minha casa e eu começar a brigar com alguém, brigar, eu jogo plasma. Eu libero. O que é plasma? É a energia sutil gerada pelo processo Kundalini. Então, o que acontece? Aquilo, ele vem para a parede da minha casa. E começa a quebrar tudo, né? Começa a quebrar tudo. E no dia seguinte eu tô triste, no dia seguinte eu tô mal. E às vezes aquela relação que ficou estremecida, ela fica mais tempo estremecida por plasma, por causa dessa energia negativa. E às vezes quando você entra na casa de alguém, né, que tá nessa situação, você já logo na hora você sente. Você fala, nossa, eu tô sentindo isso. Agora pensa numa situação mundial. Um caldeirãozão, né? A Terra virou um caldeirão. Aí o que aconteceu? Vira este caldeirão. Quando a gente entra em 2021, era óbvio que ia estar todo mundo tenso, era óbvio que ia estar todo mundo com esperança, mas tenso, e era óbvio que o planeta ia sentir esse impacto. Por quê? Porque, em média, o plasma liberado ao planeta, ele vai gerando vários eventos negativos em prazo de 3 anos. Então, a gente libera isso. Então, começou em 2020 isso, você tem 21, 22 e 23. O final é agora, entende? Lógico que foram geradas essas coisas. Mas o que a gente percebeu? Um aumento de processos planetários trazendo dificuldade. Se a gente pegar agora, então vamos deixar 2020, 2021, que a gente já entende, vamos pegar 2022. Nós tivemos a maior seca dos últimos 500 anos na Europa. Sim, teve até o aparecimento das pedras da fome, o reaparecimento, né, que não aparecia desde 1500. Exato. Então, nós tivemos isso. Aí nós tivemos a guerra afetando. Agora, rezamos aos europeus que não passem pelo frio que está se esperando, porque a coisa não tem energia, não tem gás. Eu posso falar por experiência própria, o gás aqui tá caríssimo. Caríssimo. Eu tinha desligado o aquecimento da minha casa, que fui viajar para não gastar. Quando eu voltei, Daniel, tava um frio dentro dessa casa. Parecia um freezer, juro, tava mais frio dentro do que fora. Aí eu liguei para restabelecer o aquecimento. Agora, quando vinha a conta, eu vou tomar uma facada no meio do peito, entendeu? Mas é isso, ou você toma uma facada ou você morre de frio. Porque eu acabei de voltar da Europa. Eu tava aí com vocês há menos de 3 semanas. E uma coisa que eu também não tinha atentado, como as casas europeias são preparadas climaticamente, quando você não tem um aquecimento interno, ela fica mais fria do que fora. Porque ela retém, da mesma maneira que ela retém o calor, ela retém o frio também. Parece um frigorífico, é a mesma sensação. E aí o que acontece? Então a gente está vendo tudo isso. E aí você vê, uma tensão vai sendo criada, uma tensão vai ser complicada. Então, naturalmente, 2023, vão ter mais eventos sobrenaturais?
mas que na parapsicologia a gente explica, né? A minha formação inicial é ser parapsicólogo, né? Quando eu me formei, e foi a parapsicologia que eu fiz foi nos Estados Unidos, então quer dizer, é uma faculdade para eles. Então o que acontece? Na parapsicologia a gente explica esses sistemas ectoplasmáticos e, ao mesmo tempo, até a ideia dos poltergeists que vão se criando quando isso dá um evento muito grande. Sim. Então, vamos ver isso? Vamos, fato. 2023 vai mexer com a gente perante a isso. Com isso, aí vai com você, aí eu deixo para você. Tá bom. Aí eu deixo para você, os extraterrestres, se eles estiverem muito perto, minha querida alienígena... Eu tô aqui já. Eles ficam mais atentos. Você sabia disso? Eles estão o quê? Eles ficam mais atentos, porque abre o nosso defesa energético, que é o plano central, né? Então, quando a gente estuda o sistema do planeta, o fogo que existe dentro do planeta, ele faz uma cápsula de defesa. Magnetismo. Por que os extraterrestres nos comunicam? Porque, muitas vezes, por mais que se tenha uma vontade de fazer, você tem esse processo do planeta vivo que faz essa cápsula de proteção. Só que essa cápsula de proteção, quando ela começa a ser desgastada pelas emoções do próprio planeta, ele abre espaço. Então, pode vir a ocorrer? Pode. Pode vir a ocorrer? Pode. Não sei se vai ser um OVNI, que é o sistema sutil materializado, ou se é um extraterrestre que vai chegar na Terra. E aí a gente vai ver. É que nessa hora vai falar de reptiliano, vai falar de coisa, eu já fico... Você tem medo, Daniel? Do reptiliano? Sim, lógico que eu tenho. É sério? Eu não tenho, não. Eu tenho. Dizem que eu não tenho medo porque eu sou uma. Vou revelar agora, é verdade. Mentira. Não, eu acho assim, que é uma coisa assim, né? Por que eu falei, né, de ter medo? Eu acho que o medo é que foi uma criação. Quando começaram a me contar de reptiliano, teve uma moça que olhou para mim, eu estava na rádio, isso vazou na rádio. Eu faço uma rádio aqui em São Paulo faz 20 anos, é a única rádio esotérica do país, tal, e parará. E aí uma grande celebridade da rádio também virou e falou, quando eu passei e fui entrar pro meu programa, ela virou e falou no meio de todo mundo, esse alto aí é reptiliano. Eu vi a calça. Eu não! Foi a Márcia que falou, não foi? Foi? A Márcia? Foi a Márcia! Foi a Márcia! Isso é a cara dela. Foi a Márcia! Foi a Márcia! Você fez igualzinho. Você fez igualzinho ela falando. Não tinha como, gente. Foi a Márcia! Revelei. Depois eu cheguei para ela, ô Márcia, para! Para com isso, para de ficar me identificando em público. Para! Não. Então, eu acho que assim, a gente vai ter essa situação de 2023, ter essa situação mental. Pegou o mental, vamos ter problemas, inicialmente. Vamos ter aparições de mais OVNIs. Vamos ter eventos no planeta mais complicados. Uma coisa, ano da Lua sempre mexe com águas. Então, a tendência de nós termos problemas com água no planeta é muito grande. Enchentes, né? Assim. Tsunamis. Tsunami. Né? A gente viu que agora, final de ano mesmo, a gente está vendo aí na Ásia, toda hora eles estão dando sinal de tsunami, toda hora falando de tsunami. Então, o que acontece? Podemos encontrar isso? Sim. Porque vai mexer com o planeta. Vamos ver situações complicadas com animais, como está ocorrendo com as ovelhas? Vamos ver isso sim. Já começou, né? E já começou. Então vai ter que ter isso, vai acontecer uma situação que a pessoa vai observar, né? Nós vamos observar e falar assim, nossa, que estranho, por que está ocorrendo isso? Isso tudo tem a ver com a energia do planeta, tem a ver com o processo da nossa mente, o processo de criação que nós estamos. Agora, se a gente falar de coisas físicas causadas pelo homem mesmo, a primeira coisa que o ano 7 faz e que o ano da Lua faz é exatamente mexer com a nossa estrutura do karma. O que é o karma? É aquilo que nós temos como relacionamento, é aquilo que nós temos como... Resgate? Resgate. Então, o resgate do karma vai se tornar muito mais forte. Né? O resgate do karma vai se tornar
necessário, porque karma, a palavra karma significa ação. Então, você pode ter ações boas e ações ruins, e cada ação gera uma reação. Isso é o karma. Tá tudo bem e tal. Só que o problema é que existem, numa somatória de karmas negativos, de karmas ruins, o acúmulo, que são conhecidos como karmas acumulados. Então, por exemplo, quando eu não consigo fazer uma tarefa corretamente, eu tenho que refazê-la, a primeira é legal, a segunda já não é tão legal, a terceira, você está ali toda hora fazendo a mesma tarefa, né? Então, eu sempre falo assim, por exemplo, imagina que você está fazendo a tarefa do colégio, aí você tem que apagar, refazer, apagar, refazer, apagar, refazer, aquilo te cansa muito mais. Esses karmas acumulados, eles vão mexer muito conosco ano que vem. Então, situações com família, por exemplo, é aquela mãe, aquele pai que você não se deu bem, vai ser revisto. Relacionamentos complicados e de preferência que se encerrem, relacionamentos abusivos, vão ser revistos. Então, as relações humanas vão estar sendo revistas por causa dos karmas acumulados. Atualmente, eu tenho falado muito sobre queimar esses karmas acumulados, né? Fazer uma queima de karma através de um ritual para você se perdoar, para você perdoar o outro, para você não levar isso para frente, porque é um ano, o ano 7 é um ano que nós vamos ver, 2023 é um ano de polarização, mas o ano 7 é um ano de altos e de baixos, é o ano dos extremos. Então, ou eu vou muito bem, ou eu fico muito mal, né? Então, isso vai ser a base. Em questão de governo, a gente vai perceber muito conflito entre o governo. Vai perceber no futuro do indicativo? Você quer dizer que vai continuar o que já está ou vai piorar? Vai piorar. Ah, tá. Que bom. Coisa boa. Ainda bem que eu tô na Polônia. Só isso que eu consigo pensar. Bom, mas continua. Desculpa te cortar. Vai. Vai piorar. Nós vamos perceber vários conflitos entre governos. A possibilidade da guerra aumentar e ter uma guerra menos centralizada, talvez, mais de âmbito mundial. Exatamente. Uma coisa mais de tensão, essa guerra fria, nossa, vai se tornar muito mais forte, entendeu? Vai se tornar muito mais complicado e que a gente não tem uma guerra nuclear. É uma das previsões que eu falo assim. Porque eu sempre penso, Carol, numa coisa assim, eu levo meu trabalho muito com uma seriedade muito grande, no sentido que eu acho que a vidência, eu respeito, mas ela não pode ser direcionada para todos. Não dá para você chegar e falar, eu estou vendo isso e aquilo vai ser o que vai acontecer. Eu prefiro muito mais estudar. Então, quando você estuda, você olha e fala assim, vai dar problema? Vai. Vai ter uma energia tensa? Vai. O que está acontecendo energeticamente? É isso. Maravilha. Agora, o detalhe do problema, qual será? Se 1/3 da população tem que ser atingida de uma maneira forte, vai ser uma saúde complicada? Pode ser. A saúde pode ficar muito complicada. A gente está vendo a reaparição de várias variantes do processo que a gente passou, entendeu? Né? Então, quando a gente fala aí do processo que a gente viveu em 2020, agora a coisa está evoluindo. A gente está vendo uma situação que vai bater agora com a gente das vacinas e de tudo mais. Então, todo esse contexto, todo esse histórico, a gente vai perceber em 2023. É isso que vai mexer com todos nós? É essa situação? Ou é uma guerra que vai mexer com todos nós? Ou é a aparição de um extraterrestre que vai mexer com todos nós? Entendi. Vai ter um evento. Evento, assim, catastrófico, que vai mudar 1/3 da população. Vai. Entendi. Isso. Como a gente sair disso. Tem como a gente fazer a nossa vida ficar boa. Então, como que faz a nossa vida ficar boa? Eu vou tratar as minhas atitudes, eu vou tratar os meus pensamentos, entendeu? Eu vou divulgar coisas legais. Eu vou guardar coisas negativas para situações que eu tenha que chamar a atenção numa emergência. Mas eu não vou ficar divulgando temor, fake news, desespero. Por quê? Porque o povo já está ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e piorar, eu vou passar o conhecimento. O conhecimento sempre te salva.
né? Uma coisa que, quando você me convidou para vir aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto do teu conteúdo, eu gosto do que você faz. Obrigada. Porque é um conteúdo que eu vejo que tem um estudo, que vejo que tem um conhecimento, né? Então você passa uma informação e dentro da tua informação você passa a tua ideia, e isso é muito legal. Você entende? Não é uma coisa só de ficar gritando na cabeça das pessoas o negativo. Você... Porque às vezes a pessoa está muito tensa com isso. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que levar, não só para nós que fazemos um trabalho no YouTube, nas redes, mas para você que está nos assistindo, que está em casa, que está ali e que de uma hora para outra está falando mal da tua vizinha. Deixa a tua vizinha viver, sabe? Porque se você começar a falar mal da tua vizinha, você vai gerar mais energia negativa, manda isso para o céu e naturalmente esse céu vai nos cobrar. 2023 é o ano da reavaliação de vida, é o ano daquilo que a gente vai ter que realmente rever, entendeu? Entendi. Uma das coisas que eu fiz para rever foi isso aqui, ó. Como fazer para rever? Eu tenho um sistema no meu canal que eu faço, e hoje eu vou estar fazendo mais para os meus membros. Eu tenho uma área de membros no meu canal que eu faço para eles, né? Fechado, e a gente faz com todos os detalhes. Mas a gente, se você quiser, eu posso fazer aqui no canal. Quero. Como que funciona Quero isso? sempre, Daniel. Tudo aqui a gente assim, ó. O que isso é de graça? Igual eu falava quando eu era gringa. Isso Como é de graça, então eu quero. A gente sabe que existem vibracionalmente, tudo que se fala espiritualmente, se fala de trindade, né? É Pai, Filho, Espírito Santo, é Jovem, Mãe, Anciã, Brahma, Vishnu, Shiva, e assim vai, sucessivamente. Então, a gente utiliza um sistema que é quando você vai fazendo um tarô, né? O sistema divino. E ele se torna um tarô responde. Você consegue alinhar a pessoa em grupos. Então, para quem está nos assistindo, para você, tudo, você mentaliza assim, qual é o caminho, qual é a minha direção no ano que vem? E escolhe número 1, 2 ou 3. Qual é o caminho, qual é a direção no ano que vem? Aí você escolhe número 1, 2 ou 3. Só escolha um número. E aí eu sempre digo que nessa hora é legal você fazer o quê? Saiu a carta do imperador, então tem tudo a ver com o processo que a gente está falando. Eu sempre digo, é legal que nessa hora a pessoa curta sempre o vídeo, porque ela se conecta com as cartas, é a hora que ela manda a bênção, entendeu? E coloque o número que ela escolheu nos comentários. Nós, que não conseguimos digitar agora, a gente fala. Tá bom. Então, eu vou escolher, pensa aí todo mundo, eu vou escolher o número 1. Eu vou de 2. Você vai de 2. Então, o que acontece? A gente vibra, é a hora que você pega, faz ali o teu curtir, faz ali o teu vibrar. Carta de número 1, carta de número 2 e carta de número 3. Então, como será o seu 2023? Qual é a essência que você vai ter que trabalhar mais? Quem escolheu a carta de número 1 vai ser um ano de muita cobrança. Vai ser um ano que você vai ter que reavaliar muito a tua atitude, que você vai ter uma mudança. Vai ser um ano que pede para que você não entre em conflito com pessoas, para que você não brigue, porque qualquer briga no ano que vem pode te afetar. O que pode ocorrer de negativo? Você não aceitar uma fase nova na tua vida. Todo mundo que escolheu a 1 vai ter uma fase nova na vida, vai ter um momento novo na vida, uma nova oportunidade. Então, esta nova oportunidade é primordial que você assuma ela. E um detalhe, a carta do louco fechando a jogada 1, ela fala o quê? Que quem está na 1 vai ter que realmente abandonar coisas, abandonar conceitos, abandonar pessoas, abandonar situações que não estão agregando e viver o novo, mas sem empurrar, sem aquela coisa, vai ter que ser assim. Você vai pensar, vai refletir, vai criar um planejamento e vai dar muito certo. Tá dado o recado aí, viu? E eu tô bem nesse momento. Eu tô mudando a minha vida inteira e algumas coisas eu não tô querendo abandonar. E eu sei que agora, olhando aqui... E a primeira... eu racha, viu, Daniel? Lembra do que você falou. Então. E a primeira vez que eu tô jogando para 2023, assim, foi o que eu falei. No meu canal eu vou fazer com membros, tem uma data específica. Então, tomei aqui um chulap. Tapão, né? Pra gente se tocar, né?
É porque, na verdade, eu não estou querendo abandonar, por exemplo, sabe, aquela coisa. Uma pessoa, eu tenho uma pessoa muito perto de mim, que faz parte de família, que é muito narcisista. Sabe aquela pessoa que só ela tem a razão, só ela tem o poder, ela pouco se preocupa, e eu não estou querendo largar isso. E aqui tá, você vai ter que largar. Você quer tomar uma atitude de vida, larga essa pessoa. Tudo bem, mas é da família. Meu, às vezes você tem que dar essa saída. Vamos ver a 2. A 2. A 2 é a carta do Papa. Será um ano de muito estudo. Será um ano que você vai ter que trabalhar muito o entendimento da tua vida. Não tem, inicialmente, uma coisa nova. Você não terá uma coisa nova. Você vai ter que entender você na tua vida, né? O grande negativo do 2 é exatamente você não, ao entender, não cortar. Olha só, é engraçado. A gente viu na 1 aqui sair de coisas que estão te prendendo. Mas aqui, o sair é diferente da atitude do cortar, que é a carta da transformação. Você vai ter que cortar mesmo. Você vai ter que chegar e falar assim, isso não me faz bem. Isso não é para mim. Eu não quero isso. Eu não vou aceitar esse processo. Mas o que acontece? Eu estou tendo resultados com esse processo. Tá, mas em time que está ganhando, se mexe quando não te faz bem. Entendeu? Não é só o ganhar, mas é o te fazer bem. Então aqui, essa carta do Papa, ela fala muito sobre gentileza. O que está te fazendo bem? O que está te fazendo mal? O que você está fazendo que você se cobra tanto? Às vezes você está num trabalho que você não para. Você está no trabalho, você está no trabalho, você está no trabalho. Presta atenção que se o teu corpo estiver ruim, você não vai demorar muito para sentir isso. Sabe? Não adianta você correr atrás de um trabalho desesperadamente porque você quer ganhar dinheiro e acabar com o teu corpo. Não adianta você viver um relacionamento amoroso desgastado porque, na verdade, você não quer se separar porque você tem medo de ficar sozinha e, de uma hora para outra, você encarar uma situação de desgaste na tua vida. Às vezes você vai ter que pegar e passar pela cirurgia plástica para ter o rosto lindo e maravilhoso, se você quiser ficar nova sempre. Mas a cirurgia sempre é ruim. Às vezes você quer fazer um botox, às vezes você quer fazer, sei lá, você entende? Às vezes uma dieta para emagrecer não é fácil. É isso o ano 2, né? O ano que está falando aqui para as pessoas. E a carta do eremita, espere um ano mais lento, um ano que vai te esforçar mais, um ano que vai te cansar um pouco. Importante, o pessoal aqui da 2, muito cuidado com saúde. Muito cuidado com saúde. Porque veja que tudo está levando assim. Se eu estou vivendo uma vida estressante, uma hora essa vida vai me cobrar. A conta vai chegar. E a conta vai chegar no ano que vem para você que escolheu a 2. Tá dado o recado aí, galera. E vamos dar uma olhada na 3. Oh, meu Deus do céu, né? E na 3? A 3 é a carta da papisa. É a carta da união. As pessoas que vão viver a 3 vão viver situações mais equilibradas, vão ser as pessoas que vão trazer o equilíbrio ao ano, né? Enquanto a 1, o povo vai estar largando mão e começando coisas novas, é a inovação. Na 2, a gente vai estar vendo uma reformulação de vida. Na 3, a função é unir-se. A função é criar união entre pessoas. A função é ter calma, é utilizar a intuição. São as pessoas que vão estar mais sensíveis espiritualmente. São as pessoas que vão estar sacando mais a estrutura de vida. Mas, naturalmente, sensíveis espiritualmente significa vão ter que tomar mais cuidado com o que falam, né? A reclamação não vai poder entrar com essas pessoas. São pessoas, a carta do imperador, exatamente isso. O negativo seria, são pessoas que não vão poder, eu sou o melhor. O ano que vem, quem fizer isso também não vai se dar bem. Quem fizer isso, o ano não vai aceitar essa eu sou o melhor. O ano, e aí eu não estou falando só da 3, estou falando no geral, o ano não vai aceitar a pessoa que se acha mais, o ego negativo não vai funcionar o ano que vem, né? Então, aqui ele está dizendo que é assim, e você que escolheu a 3, mais ainda, você vai ter uma necessidade muito grande de reavaliar a tua história de vida, de reavaliar o teu formato, mas não por você, mas pelos outros. É diferente da 2. O 2 você escolhe por você. Aqui não. Quem você pode ajudar? Quem você pode estar do lado? Quem você pode dar um bom conselho?
né? E não é porque você está dando um conselho, ajudando ou fazendo alguma coisa, você é mais do que a pessoa. É só você se colocar no mesmo patamar que a pessoa. A carta da temperança fala: serão as pessoas de maior espiritualidade, proteção espiritual. Essas pessoas serão a base de apoio, né? Então é muito legal a pessoa da 3 está envolvido em coisas que tragam o compartilhamento de coisas boas, compartilhar, trazer o positivo à vida, né? Porque a gente tem que pensar sempre, né? Quando a gente compartilha coisas boas, a gente sempre traz o bem para nós. Então, é ação positiva versus reação positiva. Você que escolheu a 3, você vai estar extremamente positiva nessa base de viver, de compartilhar, de trazer coisas boas. No geral, a gente vê assim: na 1, abandone o que te prende, você tem uma busca melhor, o que vai bater mais para você em questão de equilíbrio são os projetos profissionais, evolução. Na 2, tem muito a ver com conhecimento, estudo, melhora e estar em evidência. Então, a 2 vai trazer mais isso. Também é mais focado no meio pessoal, no desenvolvimento pessoal. 1, mais profissional. 2, mais pessoal. E 3, muito amoroso. Muito amor, muito sentimento, relacionamentos e bases assim. Maravilha. Gente, olha, a gente já sai... A gente entra nessa entrevista com um monte de previsão e sai dessa entrevista com um monte de coisa que já vai... Uma consulta grátis. Não é? É isso. É carinho por vocês. Ai, que lindo. Obrigada, viu, Daniel? Eu queria saber como que as pessoas elas podem te encontrar nas redes sociais. Eu sei que tem o teu YouTube, que eu vou deixar aparecendo aqui. Tem o teu Instagram também. E você tá na televisão. Quais são os programas, os horários, para as pessoas poderem te assistir? Então, eu tô aqui no YouTube, Daniel Atala, com 2 L's. No Instagram, Daniel Atala Oficial, também com 2 L's, Daniel Atala Oficial. E eu faço televisão aqui em São Paulo, na TV Gazeta. Toda segunda-feira eu passo no programa Mulheres, o horóscopo da semana, as energias da semana. Então, já faz alguns anos aí que eu tô na Gazeta fazendo esse trabalho. E aí, gente, entrou no YouTube aqui mesmo, com certeza você vai ter várias informações, porque aí eu tenho rádio. Só no YouTube eu tenho 2 canais. Eu tô doidinho aqui. Isso. Ai, gente, é isso. Esse foi o Daniel Atala para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, viu, Daniel, pela sua presença, pelo seu alto astral, pelas suas palavras, por tudo. Obrigado, gratidão, Carol. Gratidão a todo mundo que assistiu. Gente, é muito importante, sabe? Eu sempre digo que, assim, eu na minha vida passei por muitos perrengues, por muita coisa complicada. E foi descobrindo a espiritualidade, descobrindo a vida, que eu me tornei uma pessoa feliz e uma pessoa com uma vida incrível. Eu acho que isso é a grande missão minha. Hoje eu sei da Carol e de todas as pessoas que fazem o bem. Quando a gente leva o bem para as pessoas, a gente quer sempre o melhor do mundo e o melhor da vida. Façam isso, sempre levem o bem a todo mundo e isso vai agregar muito a vida. Obrigado, gratidão. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não se esqueça de deixar um like e de compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Aproveita e passa também lá no canal do Daniel, que tem um monte de vídeo. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!